é muito comum a pergunta: qual que é a diferença de ter a doula e de ter uma fisioterapeuta dentro da sala de parto? A primeira resposta que algumas pessoas têm depois dessa pergunta é: a doula, ela vai dar o suporte emocional e físico para a parturiente, para a mulher que está em trabalho de parto. Mas quando a gente usa o termo físico para a doula, acaba que briga um pouquinho com a função da fisioterapia dentro da sala de parto também. Porque o fisioterapeuta, ele vai ser o profissional responsável pela parte física daquele nascimento, entre pelve materna e o bebê. E esse movimento que está acontecendo dentro da pelve da mãe e o movimento que o bebê está fazendo dentro ali do canal de parto. Então, cada pessoa dentro da sala de parto vai ter sua função: médico obstetra, enfermeira obstétrica ou obstetriz, doula e fisioterapeuta. E cada um tem uma função adequada ali e a gente não pode cruzar essas funções ou fazer a função do outro. A gente deve muito entender o que cada pessoa faz, porque num atendimento interdisciplinar a gente entende a função de cada um, mas a gente atua de acordo com a nossa profissão. O fisioterapeuta dentro da sala de parto, ele vai ter uma visão biomecânica do que está acontecendo naquele momento. Às vezes existem partos onde o fisioterapeuta não faz nada. E o fazer nada, a gente precisa entender muito bem do que está acontecendo, do que a gente espera que aconteça em cada fase de trabalho de parto para decidir não fazer nada, decidir não intervir, não modificar a posição dessa mulher ou então pedir para que ela faça uma posição ou outra. Isso é intervenção. E se a gente decide que a gente não vai fazer, nem pedir, nem solicitar nada dessa mulher em trabalho de parto, a gente está tendo uma conduta também. Mas em alguns casos, o fisioterapeuta, ele vai ser decisivo antes de ser diagnosticado, por exemplo, um parto obstruído, uma desproporção cefalopélvica, aquele parto que não está acontecendo por via baixa, onde o bebê ele não está encaixando ou ele está parado na mesma altura dentro da pelve daquela mulher. O fisioterapeuta, ele é o profissional responsável por entender e modificar a posição daquela mulher para que o bebê volte a encaixar no canal de parto de uma forma mais fisiológica e esse parto aconteça por via baixa, ou seja, um parto normal. Como é que eu vou saber se naquele parto daquela mulher isso vai acontecer? A gente nunca vai saber disso antes. Por isso que o papel do profissional do fisioterapeuta é estar lá e agir caso seja necessário. E aí seria muito interessante que as maternidades, e algumas aqui em São Paulo elas já são assim, tivessem o plantão do fisioterapeuta ali, caso uma equipe que não tem, dentro da sua equipe particular ou do convênio, um fisioterapeuta, e esse plantonista ele pode entrar dentro da sala de parto e atuar dessa maneira com uma visão biomecânica. Então, uma pergunta que eu recebo muito no consultório: Roberta, então o que você acha mais importante? Ter uma doula ou ter um fisioterapeuta? Uma coisa não compara com a outra, apesar das pessoas confundirem muito, O fisioterapeuta, normalmente, quando ele acompanha um parto, é de uma paciente que ela já vem sendo acompanhada pela fisioterapia. Então, aquele vínculo com aquela mulher, ele já existe. Então, o suporte emocional, só de ter alguém que você conhece durante a sua gestação dentro da sala de parto, já é algo muito importante, E a gente sabe da importância desse vínculo dentro da sala de parto. Agora, a função biomecânica, do entendimento, da fisiologia, da mecânica, da cinesiologia vai ser do fisioterapeuta e não da doula. Então, esse suporte físico, essa mudança, são pequenos detalhes. O quadril ele não tem grandes modificações, Nossa pelve ela não movimenta para um lado para o outro, são milímetros. E dentro do canal de parto, que é o canal de parto mais apertado da linha da nossa família dos primatas, é o Homo sapiens, esse canal é muito apertado, então vai precisar de uma rotação desse bebê dentro da pelve materna e esse movimento rotacional, ele precisa de pequenos ajustes milimétricos da pelve materna, onde somente o fisioterapeuta vai ter esse conhecimento para modificar ou induzir ou aconselhar alguma posição mais adequada durante aquela fase de trabalho de parto que aquela mulher está naquele momento. Nem todas as mulheres que a gente acompanha no consultório, durante a sessão de fisioterapia, a gente vai acompanhar no trabalho de parto. Cada mulher ela vai decidir quem ela quer que esteja ali na cena do trabalho de parto dela e não necessariamente a gente vai estar, certo?
Mas é completamente diferente uma mulher que tem o acompanhamento da fisioterapia durante o seu pré-natal para uma mulher que não teve esse acompanhamento. Porque por mais que no momento do parto a gente deva deixar com que os hormônios eles atuem ali naquele momento, né? A pessoa não tem que ficar ali racionalizando tudo, ela tem que se deixar levar pelo momento. Isso a gente concorda e é o que vai acontecer durante o parto. Mas um físico, uma pelve que foi trabalhada antecipadamente com função muscular, de contração e relaxamento, com uma simetria melhor entre o lado direito e o lado esquerdo da pelve, na hora que o bebê estiver passando por dentro da pelve, ou seja, vai ser um movimento passivo em relação à posição que o bebê está, vai ser uma pelve que vai ter esse movimento ou não. Então, se ela trabalhou isso durante toda a gestação, no momento do parto, esse bebê ele vai encontrar menos dificuldades e menos obstruções de ligamento, de tendão e da articulação da pelve daquela mulher. Então, mesmo que o físio não esteja presente no parto, essa mulher que se preparou durante o pré-natal com a fisioterapia obstétrica vai ter um parto muito mais tranquilo na questão do entendimento, tanto intelectual quanto físico, e com menos restrições, ou seja, talvez um parto um pouco menos dolorido, porque vai ter um pouco menos de tempo de dor ali das contrações, porque é um parto normalmente mais rápido por via baixa.